Olá, seja muito bem-vindo à palestra Performance é Entrega. Venha saber como colocar o chá na prática. A gente recebe muitos pedidos, muitos comentários de profissionais da área de treinamento e desenvolvimento que trabalham com desenvolvimento de programa de competências, desenvolvimento e construção de trilhas de aprendizagem com base em competências. Por isso a gente veio trazer essa palestra e falar um pouco mais sobre esse assunto. Eu sou a Mônica Almeida, facilitadora e designer de aprendizagem, nesse jeito aqui com a Flora. Oi, Flora. Oi, Mônica, tudo bem? É sempre um Tudo bom? prazer estar junto com você. Para falar desse assunto, então, nem me diga. Competência é talvez um dos assuntos, um dos temas que mais faz parte do nosso cotidiano, seja ele profissional ou pessoal. E por falar nisso, essas fotos mostram o quanto a gente se mistura em todos os ambientes e conta um pouquinho da nossa história também. Então, hoje sim, nós vamos falar de competências, mas por que é tão importante falar de competências, inclusive no cenário atual onde a gente está vivendo? Vou falar um pouquinho de pesquisa, né? A gente tem acompanhado os relatórios sobre o futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial nos últimos anos, e a gente sempre se dá conta de que as competências que aparecem como as competências top para o futuro do trabalho, em geral, são as competências socioemocionais. Olha como isso se conecta com as dores que as pessoas trazem para a gente durante as nossas formações. Parece que falar de competência socioemocional é falar de algo difícil, complexo de se medir, complexo de se acompanhar. E no Fórum Econômico Mundial, a gente começa a observar que, inclusive, a aprendizagem para o desenvolvimento dessas competências, ela passa a ocupar uma posição muito especial. A aprendizagem ativa e as estratégias de aprendizagem, ela já aparece no relatório do Fórum Econômico Mundial como a segunda competência mais importante para o ano de 2025. E hoje nós sabemos que nesse cenário que estamos vivendo, tem sido cada vez mais importante desenvolver as nossas próprias competências para que a gente possa se manter ativo nesse mundo. Por isso que a gente está colocando lá para você o QR Code, para você baixar o relatório também. Exatamente. Então, nessa palestra, você vai utilizar o conceito de competência, descrevendo conhecimentos, habilidades e atitudes que favorecem a sua expressão para reconhecer suas necessidades de desenvolvimento. Então, quando a gente traz essa informação do Fórum Econômico Mundial aí, é para ficar de olho no futuro mesmo, no que a gente vai precisar desenvolver em termos de competências. Quando a gente fala de competência, provavelmente você já pensa em chá. E gostamos muito da definição do conceito aqui de Cláudio Queiroz. O Cláudio define competência como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, correlacionadas e em ação, agregam valor ao indivíduo e à organização, ao que chamamos de entrega. Ou seja, precisa ter ação nessas competências aí, né, Flora? Eu gosto muito de pensar não só nessa definição do Cláudio, mas esse livro do Cláudio é um livro que você tem que ler. Ele não pode ficar fora da sua biblioteca. Aliás, o Cláudio está no CBTD esse ano também, então não deixa de assistir a palestra do Claudinho, né? Eu gosto muito de olhar a forma como o Cláudio simplifica essa questão de competências, porque a gente fala muito de chá, conhecimento, habilidade, atitude, mas o Cláudio ele vem colocar luz para a gente em alguns pontos super importantes. E esses pontos dizem respeito à forma como tudo isso se correlaciona para se transformar em entrega. Isso significa que para a gente se tornar competente em alguma coisa, não basta desenvolver conhecimentos e habilidades. Eu preciso de um contexto que favoreça a atitude que entrega essa competência, que faz com que tudo isso se materialize e aconteça. Então, pensar nos elementos importantes para o nosso desenvolvimento significa também identificar para aquelas competências que nós precisamos ou desejamos adquirir, quais são os conhecimentos e as habilidades que nós precisamos desenvolver para que possamos ter a atitude que vai promover essa entrega. Então, a forma como ele aborda simplifica muito e faz com que a gente entenda que o alinhamento da percepção dessa competência
também é um ponto de partida para que a gente possa desenvolvê-la. E voltando um pouquinho lá para o relatório do Fórum Econômico Mundial, ele traz as definições de competência dessas competências que são consideradas essenciais para o futuro do trabalho. Isso significa que a gente pode usar isso como referência para o nosso desenvolvimento também, não é verdade? É mesmo. Quando a gente olha para essa fórmula C mais H mais A é igual a E, a gente entende que quando existe a deficiência de um dos elementos que compõem a competência, existe também prejuízo, resultado que interfere essa entrega, a entrega que se espera em termos de performance nas organizações. Por isso que é tão importante a gente mergulhar fundo aí no mundo da performance, não é mesmo? Ah, essa questão de performance é essencial, né? Até porque, de novo, a gente está falando de alinhamento. Que performance é essa? Que entrega é essa que se espera das pessoas? Como é que esta competência se transfere para a prática em forma de entrega? Ter clareza desta entrega é fundamental. E eu estou achando que você vai trazer um exemplo bem legal para a gente, Mônica. Agora, sim, os exemplos são interessantes para materializar, né, esse chá, a competência em si. A gente está falando de entrega, então uma entrega, comportamento aí de entrega, competência em ação, a gente vê muito na área da gastronomia. Então, se você, assim como a gente gosta dessa área, esse exemplo aqui vale bastante a pena a gente olhar. O que a gente vai mostrar aqui é um trecho de um filme chamado Pegando Fogo. E o contexto aí dessa história é que existe um chefe de cozinha, ele está inaugurando o restaurante dele, e a história se desenrola para essa inauguração. Existe um momento crítico no filme, onde esse chefe de cozinha recebe críticos da gastronomia, que vão fazer a avaliação do serviço do restaurante. Isso é bastante importante para a continuidade, inclusive, desse restaurante. Então, o filme tem altos e baixos em relação a isso, só que nessa cena, ele diz, antes de começar, ele diz, quando o pessoal dos garçons dizem, chegaram os críticos para fazer a avaliação. Ele diz para toda a equipe dele, vamos trabalhar como sempre trabalhamos, na naturalidade. Vamos fazer aquilo que fazemos no nosso dia a dia para entregar o nosso melhor. E o que você vai ver nessa cena é a demonstração dessa competência. São os conhecimentos, habilidades e atitudes que em ação resultam nesse comportamento aí de entrega, na entrega que você vai ver dessa equipe, desse chefe de cozinha. Vamos lá? Vamos. E eu estou aqui me divertindo muito porque eu estou lembrando que nós duas já fomos confundidas com críticas de gastronomia. Uma hora dessa a gente conta isso para vocês. Vamos ver a cena? Vamos. Macho, mesa 9, uma degustação, uma vieira, uma torrada, um cordeiro, um alibute. Sim, chefe! Agora limpa tudo. Terminei. 2 minutos. Vamos, gente, concentração. Tá pronto? Seu pedido. Serviço! É possível que você já tenha identificado conhecimentos, habilidades e atitudes nessa equipe de chefes de cozinha. Então, vale a pena a gente complementar dizendo que conhecimentos é o saber, habilidades, o saber fazer, e a atitude é o querer fazer. E aí, pensando no chefe de cozinha, em termos de conhecimentos, o saber são os utensílios que ele conhece, a dosagem dos produtos, né, para as receitas, é tudo aquilo que ele aprendeu nos livros, é toda a teoria que ele conhece a respeito da cozinha. Em
Pensando em habilidades, que é o saber fazer, é a prática, é colocar em prática aquele conhecimento que ele tem. Ou seja, é o próprio cozinhar, é o próprio preparo, é a utilização do utensílio adequado para determinado produto que ele tem em mãos, é considerar o tempo que ele precisa entregar esse prato ou essa receita à mesa, na receita que ele vai preparar. É a mistura, é saber misturar os ingredientes para ter aquele produto final, não é? E as atitudes é o querer fazer, é o querer que isso aconteça, é a prática, é levantar para se dispor e fazer isso, é a junção de conhecimentos, habilidades, atitude, é o elemento que falta para compor a entrega que a gente vê no chefe de cozinha, não é mesmo? Que é o preparo em si, é o preparo do alimento, é depois a própria limpeza da cozinha, que pode ser um pesadelo para alguns de nós que cozinham, né? É a experimentação dessa receita enquanto vai preparando, é a testagem de receitas que dão errado e ele precisa fazer de novo. Enfim, é o querer fazer, é a atitude dele nesse cenário. O que você acha, Flora? Eu estou aqui, Mônica, já pensando no desenvolvimento dessas competências e em como favorecer para que isso aconteça. E eu me lembrei de um exemplo que acontecia quase que na minha casa. Eu tenho uma filhada chamada Aline, que eu amo, por sinal, e a Aline, quando ela era muito jovem, morava com a mãe dela ainda, ela tinha muita vontade de cozinhar. Ela tinha conhecimento sobre cozinha, porque essa sempre foi uma família onde as pessoas estavam ao redor do fogão, todo mundo junto. Então, ela já tinha visto a cozinha acontecer várias vezes. Não tinha habilidade para cozinhar. E na casa da Aline, a Bel, que é a mãe da Aline, é uma pessoa muito organizada e ficava super arrepiada quando a Aline se dispunha a desenvolver suas habilidades. Então, não dava muita oportunidade para a Aline treinar, errar, sujar a cozinha, que é um pesadelo para muitos. Então, a Aline não tinha conseguido desenvolver habilidades a ponto de, num dia qualquer, dizer: pode deixar que hoje quem vai para a cozinha sou eu, e demonstrar essa atitude. Depois que a Aline casou, saiu da casa da mãe e teve oportunidade de sujar sua própria cozinha, ela usou muito dos conhecimentos que ela tinha e começou a experimentar e foi desenvolvendo habilidades. E hoje ela tem uma atitude invejável na cozinha, ela faz pratos sensacionais, ela entrega, ela tem prazer em receber as pessoas e colocar essas habilidades em ação por meio de uma atitude que faz com que ela entregue pratos deliciosos. Com isso, eu estou querendo chamar nossa atenção para o seguinte: os conhecimentos, em geral, eles são conhecimentos que a gente pode adquirir a partir de fontes diversificadas. As nossas habilidades, elas precisam de prática para serem desenvolvidas. E o ambiente onde essa prática acontece, ele é importante, inclusive para dar suporte para que o erro aconteça e seja utilizado como aprendizado. E a atitude, ainda mais, depende muito desse entorno também, para que essa entrega possa acontecer. Conforme você foi falando desses conhecimentos, habilidades e atitudes, eu me lembrei disso, eu achei um ponto bem importante. Acho que a gente vai mais ou menos por aí. Legal, Flora, boa história da Aline. Trazendo aqui para o nosso contexto, aí voltando um pouco no futuro do trabalho do Fórum Econômico Mundial, uma das competências que a gente viu lá, inclusive que se conecta muito conosco, né, profissionais da área de treinamento e desenvolvimento, é a competência estratégias de aprendizagem. Então, eles definiram estratégias de aprendizagem como selecionar e utilizar metodologias instrucionais de aprendizagem e procedimentos apropriados para a situação ao aprender ou ensinar novos conteúdos. Aqui tem uma questão importante. A definição, a conceituação da competência é bastante importante, porque dependendo de cada uma das organizações, da sua especificidade, a definição da competência muda. Então, criatividade pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para você. Então, isso vai mudando. E para as organizações acontece a mesma coisa. Depois a gente vai voltar na criatividade para te dar um exemplo.
E aí, então, conceituar é bastante importante. Pensando em conhecimentos, habilidades e atitudes desta competência, conhecimentos, que é o saber. Metodologias ativas, esses conhecimentos favorecem a expressão dessa competência. Metodologias ativas, andragogia, habilidades que favorecem aprendizagem autodirigida, ou seja, é o saber fazer, eu sei aprender de forma autodirigida. Trabalhar em equipe, e aí atitudes que favorecem, então, a demonstração, o desenvolvimento dessa competência. Ideação, que é o processo de repetição, e a própria experimentação. Então, olhando para essa competência, a gente consegue trazer o chá, destrinchar essa competência em comportamentos, habilidades e atitudes que a favorecem. Vou aproveitar, Mônica, para conectar essa competência e esse destrinchar que você trouxe e conectar isso lá com o nosso objetivo de aprendizagem, que é ajudar você a reconhecer conhecimentos, habilidades e atitudes que vão ajudar o seu próprio desenvolvimento. Olha que interessante, o Fórum Econômico Mundial traz para a gente a aprendizagem ativa. Gente, como isso se combina com esse contexto que a gente está vivendo agora? E eles estão mostrando competências para nós que, em tese, são competências necessárias para o trabalho em 2025. Isso já está acontecendo, né? Então, entre essas metodologias, né, entre os conhecimentos que estão listados aqui, metodologias ativas, andragogia, eu acho que a gente pode listar todos aqueles métodos que nós usamos no nosso dia a dia para aprender, né, os nossos preferidos. E as nossas habilidades, aí eu acho que talvez aí a gente precise colocar um pouquinho de foco para o nosso autodesenvolvimento. A aprendizagem autodirigida, ela requer uma série de hábitos e disciplina que nem sempre é fácil nesse contexto que a gente está vivendo hoje de home office, não é? E aí sim, essa atitude tem tudo a ver com a possibilidade de fazer com que essas coisas se combinem e se transfiram para a prática. Muito boa muito bom esse ponto dessa competência, principalmente pensando na nossa área, né, Mônica? Verdade, Flora. Mas acho que vale a pena colocar uma lenha na fogueira, não é? Essa frase, pessoal, ela é bastante lida por nós, né? E dita também, muitas vezes. Contrata-se pela competência técnica e demite-se pela comportamental. Trazendo para o nosso mundo aqui, para a nossa discussão do chá, o que a gente pode interpretar nessa frase é que contrata-se pelos conhecimentos e habilidades que esse profissional tem e demite-se pela atitude ou pela falta de atitude. E aí, quando a gente olha para termos de desenvolvimento, para pensar em desenvolvimento, né, soluções de aprendizagem, a gente consegue propor soluções de aprendizagem quando faltam conhecimentos e habilidades. Aí a gente desenvolve com a aprendizagem. Mas quando falta atitude ou quando existe uma discrepância dessa entrega, pensando em atitude, o problema é mais embaixo, é outro lugar que a gente vai investigar para entender o que é que esse profissional e por que é que esse profissional não está entregando essa atitude, não é mesmo, Flora? E aí, Mônica, a gente conecta essa situação com os influenciadores de performance presentes no ambiente, né? Então, a gente sabe que muitas vezes essa atitude, ela não acontece, não porque a pessoa não queira, mas porque existem influenciadores no ambiente que impedem que essa pessoa faça isso. Às vezes, as pessoas dizem, nossa, está faltando atitude, eles sabem fazer, eles estão treinados. Gente, vamos dar um treinamento motivacional? Né? Aí eu vou polemizar, tá? Eu acho que a gente pode dar um treinamento inspiracional. Um treinamento motivacional, eu acho um pouco perigoso, porque, já dizia Gandhi, né, tem coisas que são igual champanhe, só acontecem de dentro para fora. Então, nós podemos mobilizar fatores no ambiente externo que facilitem a expressão dessa atitude e essa motivação, mas dificilmente nós vamos conseguir fazer isso de fora para dentro. Então, o ideal, quando eu não tenho a expressão da atitude, é analisar com carinho os influenciadores de performance presentes no ambiente, endereçando cada um deles com a solução mais adequada, para que, junto com o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades, a gente consiga ter a entrega que se espera, não é verdade?
É mesmo, você falou uma questão interessante de dentro para fora. Parece que existe uma dificuldade quando a gente olha para competências socioemocionais, existe uma dificuldade dos profissionais da área de treinamento e desenvolvimento para conceituar essa competência socioemocional e identificar comportamentos observáveis que esses profissionais demonstram e a gente consegue medir se essa competência é desenvolvida ou se esse profissional tem essa competência, sim ou não. Será? A gente consegue muito bem observar competências técnicas, mas será que a gente também não consegue determinar quais são os comportamentos que estão relacionados a competências socioemocionais? Eu e essa minha mania, né, de ficar trazendo as coisas para o dia a dia, para o cotidiano, para simplificar, né? A gente até conversava sobre isso mais cedo, né, Mônica? Eu acho que nós não pensamos, na verdade, exclusivamente com o nosso cérebro, fisiologicamente falando, né? Nós pensamos com a nossa cultura. E a nossa cultura é uma cultura que não dedicou atenção sempre à identificação dos nossos sentimentos, das nossas emoções. E como consequência, parece que a gente traz uma herança onde tudo aquilo que é emocional, afetivo, socioemocional, acaba sendo visto como intangível, como coisas que não se pode mensurar. Só que, na verdade, eu tenho certeza que todos nós podemos nos lembrar de algum momento na adolescência, onde a gente namorava alguém e dizia, nossa, estou cansado desse namorado, ou estou cansada dessa namorada, né? Enfim, eu tenho certeza que você conseguia pontuar quais eram os fatores presentes ou ausentes em termos de comportamento nessa pessoa que fizeram com que você fosse perdendo o encanto. Quando a gente está identificando esses pontos, nós estamos nomeando os comportamentos de entrega que nós esperávamos que estivessem lá e não estavam. E eu fico bem feliz de ver que nos últimos anos, isso foi outra coisa que a gente também já comentou, né, Mônica? Eu acho que, sei lá, 30 anos atrás, talvez, né, ou na minha infância, eu não me lembro de os pais terem uma grande preocupação com a identificação das emoções das crianças. Até porque estavam sempre super ocupados, atarefados com uma série de outras coisas, e isso não estava inserido na nossa cultura. E hoje eu percebo muito positivamente que os pais têm um outro nível de preocupação em auxiliar os seus filhos na identificação dessas emoções, para que a gente possa desenvolver a habilidade de identificar, controlar e nos relacionar utilizando tudo isso. E quando a gente está ajudando uma criança a identificar a sua emoção, o que a gente está fazendo é definindo uma competência socioemocional e a expressão dela como se manifesta. Então, sim, a gente pode fazer isso. A gente já está fazendo isso com as nossas crianças. Então, a gente pode e deve fazer isso dentro das organizações. A partir, então, dessa definição do significado da competência, eu consigo reconhecer quais são os comportamentos de entrega que vão identificar a presença ou ausência dessa competência. E como Cláudio Queiroz diz, a partir desta definição de competência, eu consigo também listar conhecimentos, habilidades e atitudes que favorecem a expressão de uma competência. Vou voltar para o mundo infantil, né? Quem tem filho único vai entender o que eu vou dizer. A gente precisa ajudar a criança a aprender a compartilhar. A gente precisa ajudar a criança neste processo de interação. E para isso, ela vai passar pelo reconhecimento da sua emoção. Por que ela não gosta de compartilhar alguma coisa com alguém a princípio? Que tipo de sentimento aparece ali? Né? Qual é o significado de compartilhar um brinquedo? De oferecer esse brinquedo para alguém? Quando uma criança recebe um amiguinho e oferece o seu brinquedo para trocar, isso é uma evidência de que ela está adquirindo a competência a compartilhar. Então, da mesma forma que a gente faz isso em outros ambientes, quando a gente vai para o mundo organizacional, a clareza dessas definições e dos comportamentos de entrega são os nossos verdadeiros guias para o desenvolvimento dessas competências. É por aí? É por aí. É bastante importante a gente pegar esse caminho de sair da subjetividade
e colocar em palavras que comportamentos de entrega, especialmente das competências socioemocionais, são esperados para que as pessoas saibam, não é? Até porque muitas das competências dos profissionais são socioemocionais que se espera deles, até em termos de necessidades de desenvolvimento. Vou voltar lá para o mundo da cozinha e para uma competência que eu já tinha comentado aqui, que é a criatividade, uma competência socioemocional muito comum, faz parte de muitas organizações e descrições de cargos. Pensando na criatividade, a gente definiu, conceituou ela aqui para você, como a capacidade de apresentar ideias consistentes em sua rotina na cozinha, do chefe de cozinha, avaliando e aproveitando integralmente os recursos disponíveis e a situação, e mobilizar essas ideias para gerar resultados efetivos. Que comportamentos a gente consegue verificar, ver que esse profissional demonstra? Quando ele reporta um problema, oferece alternativas para solucioná-lo. Criatividade. Oferece sugestões que contribuem para um melhor aproveitamento de recursos que fogem das soluções já conhecidas. Também é esperado, como comportamento deste profissional, que ele apresente sugestões e um grande volume de ideias, validando-as e disseminando-as na cozinha. E, por fim, testa novas receitas e combinações, utilizando conceitos inovadores e tendências mundiais da gastronomia. A gente vê até complexidades diferentes de entrega, né, esperada em termos aqui de tarefas, né, que ele realiza e que a gente consegue verificar. Mônica, estou me lembrando que quando eu estive em Londres para fazer uma imersão em inovação, nós visitamos uma startup que desenvolveu um equipamento de cozinha, uma lixeira com uma balança. O simples fato das pessoas da cozinha perceberem o peso do desperdício fez com que eles diminuíssem o desperdício. Então, olha que interessante, né? Com certeza, este produto, essa startup, nasceu da observação do ambiente, da percepção da importância de se utilizar o alimento integralmente, como você está mencionando aqui. Então, veja que as entregas que podem ser resultado desses comportamentos observáveis são coisas que a gente não é capaz nem de imaginar. Contudo, estes comportamentos de entrega é que vão gerar inúmeras possibilidades. Olha que importante isso estar definido. Exemplo interessante, né, Flora? E o pessoal deve estar pensando, tá bom, como é que eu faço isso? Se aproxime das pessoas, pessoal. Se aproxime das pessoas, observe as pessoas trabalhando. Faça aí uma pesquisa de campo para identificar com gestores quais são os comportamentos que se esperam dessas pessoas, para que você consiga trazer do subjetivo para o objetivo e a gente consiga testemunhar o que é que esse profissional está entregando. E ele saiba, inclusive, né, o que se espera dele em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes. Sabe uma coisa interessante, Mônica, que eu acho que é importante a gente comentar? Quando você fala aproxime-se das pessoas, né, às vezes parece, poxa, mas eu já estou próximo. Mas eu penso o seguinte, nós não temos o hábito de questionar. Então, fazer boas perguntas para identificar esses comportamentos de entrega vão ajudar, inclusive, os profissionais que fazem parte desse contexto a refletir sobre esse assunto. Porque não é o core do trabalho deles pensar sobre isso todo dia. Eles estão lá desempenhando as suas funções, entregando o melhor que podem todos os dias. Então, o nosso papel nesse processo é ajudar as pessoas a refletirem sobre isso e até a conseguirem definir a expectativa de performance que tem das pessoas, para que elas tenham oportunidade de, a partir do conhecimento dessa expectativa, serem capazes também de se desenvolver para conseguir fazer a entrega. Exato. E a competência técnica, você vai ver que é o mesmo princípio, é a mesma lógica. A gente trouxe uma competência que são as técnicas de cozinha, a gente vê aí um monte de currículo, descrição de cargo, pedido aí para vagas, as competências técnicas, e a gente também precisa definir que competência é essa, então é a capacidade de preparar receitas, seguindo etapas, utilizando os alimentos disponíveis e de acordo com o cardápio,
além de seguir a recomendação de protocolos nacionais e satisfação do cliente. Aqui a gente está falando do chefe de cozinha, não é? Então, que comportamentos evidenciam a entrega desta competência para o chefe de cozinha? Ele prepara os alimentos que serão utilizados no serviço, faz a limpeza dos utensílios de cozinha, seguindo o procedimento, posicionando-os nos locais indicados, utiliza técnicas variadas de cocção de alimentos, de acordo com o objetivo desejado, e aí vai ficando mais complexo. Aplica os protocolos de segurança alimentar no preparo desses alimentos. Aqui a competência técnica, a gente só mudou o caminho, a gente estava no socioemocional e veio aqui para a parte técnica, né, que é bastante comum também. E assim como na cozinha, a definição desses comportamentos de entrega é uma questão de prática. Essa não é uma habilidade que surge da noite para o dia, mas ela surge de tanto a gente refletir sobre isso, de pensar em como definir uma competência na nossa organização, de tal maneira que todas as pessoas que estão inseridas neste contexto consigam compreender o significado dela. E, claro, refletir também sobre conhecimentos, habilidades e atitudes que favorecem essa entrega, sem esquecer de olhar os influenciadores de performance, que de vez em quando podem atrapalhar. Exatamente. Saindo da cozinha e indo aí para onde você está, a gente queria estar muito próximo de você e a nossa ideia é que estejamos mesmo aqui no formato digital. A gente quer te fazer essas perguntas de reflexão e te agradecer aqui pela presença. Que conhecimentos, habilidades e atitudes são os seus pontos fortes? Você consegue identificá-los? Você consegue identificar quais competências você precisa desenvolver para alcançar os seus objetivos? Essas são aí as nossas reflexões finais e perguntas provocativas para você que agora já entrou aí no mundo das competências com a gente. Então a gente agradece a escolha que você fez de assistir esse vídeo e estar junto com a gente. Como a Mônica disse, apesar da gente estar digitalmente presente com você, a gente se sente muito perto. E quando a gente fala sobre algo que a gente ama e compartilha sobre esse assunto, isso é muito prazeroso, até porque digitalmente a gente consegue ter um alcance que a gente não imagina. Então a gente espera que tenha podido contribuir com você para refletir sobre esse assunto, independente do local onde você esteja. Receba nosso abraço carinhoso, ainda que virtual, e a gente espera poder encontrar com vocês em outras oportunidades. Muito obrigada. Entre em contato com a gente aí pelos caminhos que a gente colocou para você. Obrigada. Bom congresso. Obrigada, gente.